acho que eu melhorei um pouco. De todos os vídeos de relatos de parto que eu vi, eu chorei assim litros. E a gente tá aqui para compartilhar nossa experiência, que... Fala um pouco. Eu acho que não é um segredo que eu e a Ju, a gente buscou trazer a Anelil para o mundo da forma que a gente acha mais adequado. A gente se preparou muito durante esses 9 meses. Que foi maravilhoso, acho que o curso de gestante e papais que a gente fez, a preparação com a educadora perinatal, a gente ter tido uma doula. Acho que cada livro, cada um dos 5, 6 livros que a gente leu, tudo isso abriu tanto a nossa mente e fez a gente conhecer um universo tão bonito. E valeu, assim, sabe? Tipo, cada coisa, porque eu trouxe informação pra vocês, a gente aprendeu juntas, a gente compartilhou experiências, então a gente se preparou muito. Que eu acho que, como pais, a gente sentiu essa vontade vindo do coração, sabe? E se você não se preparou, mas está grávido ou grávida, ou vocês, futuros papais, também eu quero dizer que nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai. Com certeza, gente. Olha, então não se preocupa, porque o instinto vem, a intuição vem. Eu acho que cada um de nós tem as suas vontades durante essa fase. Há quem goste de ficar mais resguardado, há quem goste de entender como que foram, assim, como que foi a mãe, como que foi a avó que criou, há quem goste de informação que nem a gente, mas a gente faz isso pra tudo na nossa vida. Então cada um vai trilhar de uma forma e não tem certo e errado. Exatamente. Eu acho que todo mundo que acompanha a Juliana e o canal e a nossa vida sabe que a gente optou por buscar trazer a Anelil para cá de forma normal, ou seja, através de um parto normal. Sim. Depois que a gente começou a entender a medicina baseada em evidências, entender todos os benefícios para a mãe e para o bebê, tipo, acho que muitos dos nossos medos, quando a gente teve compreensão sobre como é benéfico, a gente falou, não, é assim que a gente gostaria que fosse e assim, para isso que a gente se preparou. Então, a gente fez todo o trabalho, né, com a Adriana, nossa doula, de trabalhar como seria o momento logo antes do parto, o que a gente ia fazer durante o parto, quais massagens, playlist, né, de música. A gente estava com uma equipe, com pessoas que a gente admira demais. Como optamos por seguir pelo um parto normal, a gente trocou de médico. A Juliana foi uma das grandes decisões, né, que a gente fez no meio, quase no final, né, na reta final. Foi no meio pro final. E inclusive essa troca de médico, como tudo na nossa vida, a gente acredita que tem um dedinho de Deus, sabe? Então, tipo, as pessoas que fizeram parte disso tudo, hoje a gente entende por que elas fizeram parte. A gente nunca duvidou, mas as coisas foram ganhando sentido conforme foram acontecendo. E quem acompanhou os diários sabe. Durante e depois, né? Eu acho que a Juliana encontrou um anjo na vida dela e na minha também, na nossa vida, na vida da Anelil. E a gente segue muito a nossa intuição em tudo que a gente faz, né? A gente busca ouvir o que o universo, o que o nosso corpo, o que tem aqui dentro está nos dizendo. E essa troca, conhecer o Bruno, nosso médico, foi isso. Vocês vão entender porque eu imagino, mas foi um anjo nas nossas vidas. E a doula, né, a Adriana, que preparou a gente. Eu sei que eu e muitos pais sentem muito medo do
momento de um parto, né? De desmaiar, de ver tanto sangue, e tem pais que não entram, né? Que não participam, e a gente, cada um faz o que acha adequado, né, para o momento. Claro. E é como eu e a Ju, a gente falou, não tem certo ou errado. A gente sabe que o certo é o que funciona para você e para sua família. Para mim, ajudou muito ter esse momento com a Adriana, de trazer as informações, assistir alguns partos em vídeo. Isso me ajudou Muitos. Demais, porque eu vi que não é um cenário terrifying, como é que fala, como é que fala em português? Aterrorizante. Aterrorizante. É um cenário, é algo tão lindo, é tão mágico, é divino, você realmente, até assistindo, né, pelos vídeos que a gente viu, eu sentia aquela energia, aquela magia. Então, todo esse preparo foi para um parto normal, e a gente tem a tradição na Dinamarca, né, de parto normal. O mais normal na Dinamarca é parto normal. Aqui no Brasil a gente tem um índice muito grande de parto cesariano, né? E, enfim, a gente ia seguir esse modelo, né? Até acontecer o que aconteceu. E a gente vamos compartilhar todos os momentos aqui com vocês, do começo ao fim. Mas todos vocês sabem que a Annelil está aqui com a gente. Ela está super saudável, ela está linda, ela é uma bebê muito boazinha, gosta de música, de dançar, e realmente é um amor, assim, transborda, né? Então é um amor que ele é muito maior do que a gente, do que isso aqui, né? E eu espero, eu aprendi, espero mesmo utilizar isso no meu dia a dia, porque quando tem tanto amor, né, em volta de você, você enxerga amor em tudo, em todos. Então, para mim, foi isso que aconteceu, né? Eu estou enxergando, o amor em tudo de uma forma muito diferente do que antes, e de uma forma que eu só tinha lido dos meus mestres espirituais e de tudo que eu acredito, que agora eu sinto que realmente tá muito em volta, né? Aquele último diário foi no meu último dia com ela na barriga. Eu sabia, eu sentia. E nesse dia a gente saiu para um aniversário de família. Parecia que era uma despedida da barriga, né, querendo ou não. E quando a gente chegou em casa à noite, a gente teve uma conversa com a Anneliv na barriga. Anneliv eu falo porque em português Anneliv, Annelil em dinamarquês porque Liu é vida. Vocês vão entender por quê. E eu falei, filha, tá chegando a hora. A gente tá se aproximando do maior desafio das nossas vidas. A mamãe tá pronta pra te receber. Apesar de eu sentir muito medo, porque sim, gente, eu tive muito medo. E das minhas inseguranças, que isso não te impeça de vir ao mundo. E não liga pra nada disso. Apesar de qualquer coisa, a mamãe tá pronta. Os medos e as inseguranças não podem impedir a gente de seguir em frente. E você é nosso melhor presente, então pode vir. Seus avós chegaram da Dinamarca e a gente tá pronto, cheio de amor aqui pra te receber e aprender muito com você. A gente teve essa conversa com ela antes de deitar. A gente chegou meio tarde, né? E realmente foi a primeira conversa. Não, na verdade, conversamos com ela desde o momento que descobrimos que a Ju estava grávida. A gente conversou com ela todos os dias. Mas foi a primeira conversa que a gente explicou para ela que agora os pais dela estavam prontos. A mamãe estava pronta, o papai. E 3 horas e alguma coisa
da manhã, a Ju sentiu vontade de fazer xixi e eu acordei junto, como sempre, né? Assim, ela sobe da cama, eu acordo. Eu levantei. E aí? E eu tava tendo uma contração muito forte. Eu já tava tendo contrações de treino, mas elas não eram ritmadas nem nada, então não era trabalho de parto. E eu perdi um pouquinho do tampão nesse dia, então eu sabia que as coisas estavam se encaminhando. Levantei da cama com essa contração muito forte, mas não tinha dor. E a bolsa rompeu. E quando a bolsa rompeu, era muita água, gente, mas muita água. E eu, amor, a bolsa rompeu, e eu comemorei, e eu, tipo, senti uma coisa assim, gente, tá chegando a hora mesmo, ela tá vindo. Eu peguei minha mão e achei o negócio que liga a luz atrás, e a gente sabe que quando tem um parto normal, esse é um momento que você sabe que as coisas vão começar. Vão começar a acontecer. Mas que você... Não precisa correr. Em maioria das vezes, não precisa se correr. E então a gente estava se preparando para esse momento de começar. O que a gente ia fazer? Ligar para a doula, falar, olha, a bolsa estourou, a gente ia começar a avisar o nosso médico, mas a gente ia esperar a doula chegar aqui em casa. Ficar aqui em casa. Ficar até tá pronto, né? Até engrenar o trabalho de parto, as contrações mais ritmadas, para chegar no hospital com uma boa dilatação já. Então essa era a nossa ideia. E daí eu vivi assim um momento de plenitude, de falar, meu Deus, ela tá vindo. E daí eu falei, amor, eu vou pro banheiro, porque era muita água. E aí eu comecei a andar pro banheiro, falei, amor, eu vou pro banheiro, tá saindo muita água. E aí no meu terceiro passo, aquela água toda começou a virar muito sangue. E era muito sangue no chão. Era. Não era tempo de eu chegar no banheiro. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não sei se eu sou uma pessoa muito positiva, mas eu não li sobre problemas da gravidez, eu só li sobre as coisas boas e sobre as informações e sobre parto normal, então eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ele viu e correu pro telefone e ligou pro Bruno. A Juliana foi até o banheiro e era muito sangue mesmo. E no banheiro teve mais sangue ainda. E logo antes dela sentar, saiu, além do sangue, alguma coisa que a gente... Um coágulo bem grande, parecia até o tampão, mas era grande. Aí só falando que parece que ela se desesperou, ela falando, mas não. Ela manteve muito a calma. A gente olhou um pro outro e falou, isso é normal? Aí a resposta dos dois, não sabemos, né? A gente não sabe. Então eu liguei nesse momento pro Bruno, que é o médico que a Juliana encontrou na vida por coincidência, né? Que não é coincidência. Sincronicidade pura. E vocês podem acreditar ou não, mas ele atendeu o telefone na primeira chamada. Ele sempre falou, o dia que vocês precisarem de mim, me liga a qualquer hora, meu telefone dorme no travesseiro. Ele sempre falou isso. E a gente precisou fazer isso. Ele atendeu na hora mesmo, assim, não deu nem tempo para trocar a segunda vez. E ele falou assim, oi Christian. Aí eu falei pra ele, tentei me manter calmo. E eu continuei respirando lá, eu não me mexi, fiquei respirando profundamente. Porque, assim, gente, sinceramente, uma coisa que eu aprendi na vida é, se você não sabe o que está acontecendo, se desesperar não vai ajudar. Então hoje eu consigo, na medida do possível, manter a calma numa situação assim. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que eu sou zen, um Buda, não. O meu coração acelera, mas hoje eu sei como eu faço eu mesma, Juliana, manter um estado de mais tranquilidade. Então lá eu fiquei me concentrando, mentalizando coisas boas, respirando fundo, porque eu não tinha o que fazer além disso. E o Bruno, na hora, ele pediu para mandar uma foto pelo WhatsApp. E eu mandei uma foto pelo WhatsApp, eu mandei algumas. E ele me ligou em menos de 15 segundos de volta e falou com muita tranquilidade também, muita calma na voz. Mas quando é sério você sente, né? Então não era... Vai além das palavras, Foi muito além, mas ele falou, olha, vai pro hospital agora. Pode ir correndo pro hospital.
E a Juliana, no meio de toda essa confusão, né, ela me perguntou se ela ia tomar um banho. Eu tava toda suja de sangue. E ele falou, vai agora pro hospital. Eu tô indo também, eu tô ligando lá pra deixar tudo pronto pra vocês. Você não tava com dor, né? Não tava com dor. Então assim, não era uma coisa dela ficar com muita dor, era uma coisa mesmo Eu queria ir buscar roupa, eu queria tomar banho. Ele, não, você fica aí parada. Às vezes é bom ter uma pessoa sensata do lado, né? Porque às vezes eu sou assim, não tô com dor, então vou fazer tudo. Sensata, porém, com muito medo também, com muito medo. E eu vesti uma daquelas calcinhas de pós-parto, sabe? Calcinha tipo fralda. E ele me deu uma calça de moletom dele, uma camiseta. A gente não usa sapato em casa, o chinelo tava na porta, enfiei o chinelo, as bolsas, as malas da maternidade, assim como o Bruno sempre sugeriu. Estavam todas prontas. Mas eu peguei, a gente desceu então no carro e chegamos no hospital em 14 minutos e o Bruno chegou em 15. Ele chegou 1 minuto depois da gente. E ele mora tipo do outro lado da cidade. Muito mais longe. E assim, realmente tava uma enfermeira esperando com a cadeira de rodas e uma equipe sendo montada. E eu lembro dele perguntar, a bebê tá mexendo? E ela não tava. Ela não mexeu em nenhum momento até o hospital. E eu lembro que eu fui o tempo todo no caminho mandando energia reiki pra barriga. E mentalizando luz, mentalizando saúde, mentalizando amor, mentalizando proteção. Era o que eu podia fazer naquele momento e respirar. E assim, mas chegar lá foi aliviador, né? Abriu o carro, ela chegou uma enfermeira já com a cadeira de rodas, a Ju entrou e fomos direto para uma sala, eu não sei o nome de qual é esse tipo de sala, mas a gente foi ver o batimento cardíaco da bebê. Foi fazer o cardiotoco. E o cardiotoco é pra monitorar os batimentos fetais. E tava batendo o coração dela. E aí foi a sensação mais louca que eu tive de ouvir o coração dela de novo. Aí o Bruno viu o coração dela batendo e pediu pra eu sair com ele. Ele me examinou. Ele examinou a Ju. Percebeu, né, a perca de sangue. E me chamou pra sair do quarto. Lembrando, ou seja, uma coisa que eu lembrei agora no carro, a gente olhou um pro outro entrando lá e a gente falou, seja o que for, a gente vai fazer acontecer. E durante todo esse tempo nosso de preparo de parto, a flexibilidade foi uma palavra muito importante. Muito, gente, muito. Então, assim, a gente não mencionamos ainda, mas a gente queria ter um parto normal e a gente estava se preparando para isso. Mas a nossa linha, né, ou seja, o nosso limite era quando gerava risco para a mãe, ou para a bebê, ou para as duas. Sim. Então o Bruno me chamou fora da salinha e ele olhou para mim e falou que ela tinha perdido muito sangue e que a gente precisava entrar com cirurgia de emergência. Então subimos e, assim, eu quero também passar essa gratidão para toda a equipe que recebeu a gente no Hospital São Lucas, onde aconteceu o parto aqui em Santos. Foi uma coisa que eu fico impressionado pensando nisso até hoje, o nível de profissionalismo, de calma que toda a equipe teve. E também pós-parto, né? A gente vai fazer um outro vídeo falando mais sobre isso, mas muita gratidão por todos vocês. Cada uma pessoa lá tá lá porque precisa estar lá, porque tem muita gente que precisa de cada um de vocês lá. Então, mas chegamos lá muito rápido. A equipe começou, me deixaram entrar na sala de cirurgia. Eu tive que vestir uma roupa, né, e fazer todo esse procedimento. Eu sentei do lado da Ju e fiquei parcialmente em pé e sentado, sempre dialogando com a Ju, sem ela ver. Eu puxava sempre o anestesista, pedindo para ele olhar para mim e me dar um sinal se estava tudo bem. E olhando para a Juliana, eu perguntava em cada 5 minutos, 3 minutos, não me lembro exatamente, mas para o Bruno eu perguntava como a gente está. E o Bruno ia me respondendo.
tudo sob controle. Ele respondia de forma curta, dava para ver que ele estava bem super concentrado, mas ele deu esse feedback que ajudou muito a Ju, imagino, e me ajudou muito também. E lá dentro... Uma coisa que eu não falei, quando o Bruno falou, olha, a gente vai precisar fazer uma cesárea. A gente já tinha conversado sobre isso em consultório. Ele, eu acho que com a sensibilidade que ele tem, né, muita sensibilidade, ele falou, Ju, é claro que a gente faz planos, a gente tem um parto desejado, mas e se for diferente, né? E se a gente tiver que ir por outro caminho? Como que tá a sua cabeça e o seu coração em relação a isso? Então a gente já tinha conversado sobre o plano B mesmo, né? Em quais situações que ele aconteceria. Então já havia esse diálogo e a gente sempre falou, somos flexíveis, a gente tem os nossos desejos, mas somos flexíveis. E ele falou, isso é muito importante. Então é até bom para as mamães que estão aí se preparando manter o pensamento positivo, sim. A gente não está aqui para desencorajar ou para contar história triste. A gente está aqui para contar uma realidade que aconteceu, mas que é uma minoria. A grande, grande, grande minoria. Sim, e tentando ajudar também para esclarecer muita coisa. Felizmente a gente estava num ambiente humanizado. Então eu olhei pro Bruno e falei, Bruno, ela vem pro meu colo, ela vem pro meu peito quando nascer, né? Por favor, cortar o cordão só quando ele parar de pulsar, por favor. Ele falou, não, tudo bem, eu nem vou amarrar seus braços. E tudo isso vai ser assim. E se não for é porque houve necessidade de que tomássemos outras providências. Então tudo foi assim pensado para que houvesse essa humanização, esse carinho. É muito importante. Lembra quanto eu falei para vocês do contato pele a pele? Quando o bebê nasce, vira aqui para a mãe, e o clampeamento tardio de cordão, tudo isso são coisas que fazem muita diferença pro resto da vida, e foi assim, sabe? E ele estava ali do meu lado o tempo todo. Então, apesar do medo, apesar de me tremer inteira, efeito da anestesia, meu corpo fazia assim, uma sensação horrível. Eu sabia que era pro nosso bem, e eu não tava assim, tipo, ai, que coisa horrível. Não, isso daqui tá salvando a nossa vida. Como eu falei pra vocês, gente, eu não sou contra a cesárea, eu não sou militante de uma causa. Eu só acho que a cesárea, quando necessária, salva vidas. Eu falei essa frase pra vocês algumas vezes e salvou a nossa vida, entendeu? Então, assim, hoje quando eu olho pra trás, eu penso que eu me preparei para um grande desafio, como eu falei pra vocês, que ia ser o vulcão mais difícil da minha vida, e foi. Eu não tive um trabalho de parto. Eu não tive a dor do parto, eu tenho muita dor da cesárea, inclusive, mas tudo bem. Mas foi o maior desafio da minha vida da mesma forma, entendeu? E uma coisa que eu achei muito bonito durante o parto foi quando o Bruno fez questão de me chamar para levantar antes da bebê sair da barriga, né? Como foi essa cirurgia. Mas ele perguntou se eu queria ver, eu falei sim, e eu levantei e eu vi ela saindo, né, da barriga e chorando, aquele choro. Eu acho que todo pai sabe o que é ouvir seu bebê chorar quando nasce, porque aí você sabe que tá bem, né, ou você sabe que é um bom começo. E eu lembro de olhar para ela e eu vi ela chorar, e ela olhou pra mim, e eu olhei pra Ju e falei, ela é ruivinha, ela nasceu ruivinha. E ela veio, e ela me olhou no olho, e aquele momento, minha filha tá viva, eu tô viva. E ela veio, ela me olhou, foi o momento em que o mundo parou. Mas alguns, sei lá, segundos depois ela precisou ir, é muito doloroso você ver indo embora. Eu olhei pra ele e falei, por favor, vai junto com ela, não deixa ela sozinha. E ele foi. E eu fiquei lá porque, além do descolamento da placenta, eu tive algumas complicações. E a minha pressão subiu muito. Assim que ela saiu da barriga, eu tive pré-eclâmpsia e foi silenciosa. Ela não apareceu durante a gravidez. Existe também uma minoria de mulheres que não dão sinais. Tive muito sangramento. Foi bem sério, mas eu sei que eu tava nas melhores mãos possíveis. E assim, gente, essa é a nossa história, que não para por aí,
mas esse é o principal. Depois fomos muito bem cuidados, muito bem acolhidos. E aquela intuição que eu tinha de a gente falar, a gente prefere receber visita depois, em casa, com carinho, com afeto, sabe? Tipo, acho que a gente meio que pressentiu as coisas porque foi doloroso e a gente precisava desse tempo para processar tudo isso, para que não se tornasse um trauma. Por isso a importância da flexibilidade, gente. Se saiu dos seus planos, é só lembrar que a gente não tá no controle de tudo, sabe? E hoje eu vejo também, como a gente já falou muito em Domingo Zen, se tá dando o que a gente chama de errado, não é necessariamente errado, mas assim, tá diferente do que você gostaria, não se pergunta mas por quê, mas por quê, mas por que eu? Se pergunta o que eu aprendo com isso. Se pergunta o que o universo está querendo me mostrar, qual é o caminho, o que eu preciso enxergar aqui que eu não estou enxergando. Eu queria passar exatamente esse recado. A nossa intuição, ela tem um poder divino. Isso eu estou dizendo que eu acho. E a gente tem que ouvir esse recado divino que vem muitas vezes na vida. E às vezes vem por um chacoalhão. E muitas vezes ele vem no dia a dia e a gente está tão preocupado aqui dentro que a gente nem percebe. Vive mais, pensa menos, sente mais. A gente tem que estar aqui para existir. Nossos pensamentos fazem parte de um todo. Eles não definem quem nós somos. E muito obrigado por assistir, por acompanhar a gente, pelos recados, pelo amor. E a gente convidou o Bruno aqui para relatar um pouco dessa experiência que a gente teve, falar um pouco sobre os benefícios de um parto normal e sobre o quadro da Juliana. E a boa notícia é que, bom, ele vai falar depois, ele falou, não se preocupa, para uma próxima gestação a gente cuida de tudo bonitinho, isso não vai te impedir de ter um parto normal futuramente. Então, assim, como sempre, muito delicado, muito leve, a gente vai deixar a vida continuar levando a gente. O parto normal não recebe esse nome à toa, ele não é considerado o normal porque a cesárea é anormal ou vice-versa, e sim porque é o natural, porque é o fisiológico. O parto normal ele tem uma característica de ser muito benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê, por se tratar do momento ideal de nascimento. Lógico, a gente tem situações onde a gente precisa induzir, ou seja, antecipar o trabalho de parto, nos casos de hipertensão, nos casos da diabetes, nos casos de alterações da saúde do neném ou da mãe, e que ainda seja viável o parto vaginal, o parto normal. Como benefícios para a mãe, a gente pode citar só pura e simplesmente talvez a recuperação, mas é mentira, tem muito mais coisa envolvida. Perda de sangue é menos da metade do que ocorre numa cesárea. A necessidade de você não passar por um procedimento cirúrgico com todos os seus riscos, inclusos da anestesia e outros mais que uma cirurgia envolve. E obviamente o timing, né? Toda a descarga hormonal que a gente assiste no momento onde o parto normal se desencadeia naturalmente, ajuda a pojadura, ou seja, a descida do leite, ajuda com que toda a transformação do momento de gestação para o puerpério ocorra de forma natural. Óbvio, só falar dos benefícios parece ser fácil, mas tem que ter muita preparação, mais mental e mais do ambiente do que só a gente pensa do que vai ser. O parto normal, ele ocorrerá naturalmente, se a gente der o tempo, se a gente esperar a criança dar o sinal de que está na hora dela vir aqui para esse lado de fora. Mas às vezes, quando isso não se faz possível, a gente tem que recorrer para outras situações. Seja uma ajuda para esse trabalho de parto começar, seja nos casos de emergência ou de urgência, a gente ter que antecipar isso, transformando o parto que seria o planejado como natural, como normal, numa cesárea. Isso é negativo? Não, desde que seja necessário. Para a criança, se a gente deixar ela passar pela transição, ou melhor, pelo momento do parto normal, a gente vai ter alguns outros benefícios.
Primeiro, como eu mesmo falei, o próprio tempo de nascimento vai ser de acordo com o tempo de amadurecimento daquela gravidez. Quando a criança precisa nascer, quando chega o momento dela nascer, nem eu, nem ninguém vai ter capacidade de desmentir aquela criança. Além disso, a gente pode considerar que todo aquele momento de passagem pelo canal de parto para a criança é muito importante do ponto de vista pulmonar, porque a criança ela respira dentro da barriga líquido, e esse líquido, durante todo aquele aperto que a criança passa, é muito importante para fazer como a gente se estivesse apertando uma esponjinha e fazer todo aquele líquido sair do pulmão, que na cesárea muitas vezes a gente não consegue e acaba tendo aquele desconforto respiratório transitório. Fora isso, a oportunidade que a gente dá para a criança de ter uma atitude mais natural do que simplesmente ser acordada do que na cesárea, né? Outro dia eu vi um quadrinho que eu até peço perdão para quem criou, que mostrava 2 quadrinhos. Um, a gente acordando assustado com o despertador, e outro a gente acordando, levantando na hora que o corpo resolveu acordar. É mais ou menos o que acontece na cesárea e no parto normal. Na cesárea a gente força aquele momento. No parto normal, não. Pura e simplesmente a criança resolve seu despertar. Querido Doctor está aqui com a gente para falar a parte técnica, né? Agora que já passou um pouquinho o chororô, né? Dá para ele explicar melhor aquilo que aconteceu. Então, quando você recebeu aquela foto naquela madrugada, é uma foto emocionante, cheia de sangue, você já previu assim? Na hora, eu comecei a entender o que estava acontecendo, porque a tua história foi muito típica do que a gente estava por diagnosticar, pelo que eu ainda não tinha passado para vocês na hora, naquele primeiro momento, mas que eu já estava imaginando que poderia ser, até pela sutileza da imagem. Primeiro, acho que é fundamental a gente conversar sobre esse contato, né? Sobre a gente ser imediato, tanto na parte dos pais, em identificar alguma coisa fora do comum, quanto na parte do médico de se deixar disponível. Eu acho que é muito importante, seja o médico, seja a enfermeira, seja a doula, eu acho que é muito importante a gente ter esse feedback, essa conversa franca e direta sempre que houver necessidade. De uma forma bem prática, a gente precisou acabar indo para a cesariana pela situação de emergência que se instalou. Eu acho que vocês mesmos já tocaram um pouquinho no assunto, onde a gente suspeitou pela história, pela bolsa que rompeu e assim, em seguida veio aquela enxurrada de sangue, de uma situação chamada descolamento prematuro de placenta, que é uma emergência em obstetrícia, onde a gente considera que a partir de 20 semanas, ou seja, mais ou menos em meio do segundo trimestre, a gente pode ter um descolamento, ou melhor, uma separação da placenta do seu sítio de inserção normal. Ou seja, o que isso quer dizer? É a placenta querendo nascer antes do bebê. Qual que é o diagnóstico? Como que a gente faz o diagnóstico? Normalmente, ele é um diagnóstico clínico, ou seja, se eu fizer um ultrassom em você, se eu estou com suspeita de um descolamento prematuro de placenta, só metade das vezes eu vou conseguir, com um exame de imagem, identificar. Então, ele se baseia muito na história. 80% das vezes tem algum grau de sangramento. Entendi. Metade das vezes vem acompanhado do que a gente chama de hipertonia uterina, ou seja, quando o útero fica duro, quando ele não fica com a contração e relaxamento, e sim ele fica durinho, contraído o tempo inteiro, porque é o sangue irritando aquele útero. E outra metade das vezes, ou melhor, também 50% das vezes, a gente tem o que a gente chama de variação no batimento cardíaco. A gente não vê o batimento cardíaco daquela maneira clássica, que são várias variaçõezinhas, mas a gente vê o bebê um pouquinho mais bradicárdico, um pouquinho mais taquicárdico, uma situação onde já está instalada de forma grave o descolamento prematuro de placenta. Contando um pouquinho da história, quando eles me ligaram, em mais ou menos 15 minutos, acho que nós três estávamos, 14 minutos, nós três estávamos dentro do hospital. Eu já tinha ligado para o hospital para recebê-los na porta, porque eu já estava entendendo o que podia estar acontecendo. Eu deixei avisado o centro cirúrgico, mais ou menos, fique em stand-by, que pode ser que a gente precise. E a gente já vem calculando tudo que vai precisar, se a gente
pode ser que precise de sangue, se a gente vai ter que esperar a internação sair, se dá para internação, os papéis, a documentação não sair. E quando eu vi vocês, eu entendi que era uma situação de emergência. E quando a gente fez o toque, não sei se você lembra disso, Ju, eu entendi que a gente teria que antecipar o parto. Porque o descolamento prematuro de placenta não obrigatoriamente indica cesárea. Se a Ju tivesse chegado no hospital com dilatação de 9 para total, o bebê estivesse lá embaixo, seria a via de parto mais rápida. E o descolamento prematuro de placenta, para a gente não oferecer risco nem para o bebê nem para a mãe, a gente tem que escolher a via de parto mais rápida. Eu lembro que você até falou antes de examinar, você falou, olhou para a gente e falou, ó, não é necessariamente cesárea. Você já sabia que a gente estava suspeitando, né? Exatamente. Mas você falou mesmo. E quando a gente fez o toque, desceu um pouquinho ainda de líquido. E esse líquido mostrou para mim que ainda tinha sangramento ativo. Quando a gente fez a cesárea da Ju, além da bebê que saiu linda, saudável, da maneira que Deus quis trazer ela para a Terra, da maneira que esse casal abençoado, que eu brinco com eles, tudo que eu falava no pré-natal acontecia. Eu falava, gente, come um pouquinho mais de proteína, porque eu quero acelerar o crescimento. O que aconteceu na semana seguinte? Cresceu. Ju, tô te achando inchada. Na semana seguinte, o que aconteceu? Eu não estava mais inchada. Ju, ó, tal coisa. Na semana seguinte, a gente já tinha visto que tinha se corrigido. Eu brinco que o poder da mente é muito forte. E com eles é muito forte, de verdade. Quando a gente fez o toque, eu percebi que a gente ainda ia ter um longo caminho e acabou optando pela cesárea. Dentro da cesárea, depois do nascimento, a gente, na hora que dequita a placenta, ou seja, solta a placenta, a gente faz todo um olhar crítico daquela placenta. Óbvio, eu já tinha entendido que era descolamento prematuro porque já saiu um pouquinho de coágulo, logo depois que a neném saiu. E quando a gente examina a placenta, eu percebi que mais ou menos 30 e poucos % da placenta tinha coágulo aderido, ou seja, a gente estava frente realmente ao diagnóstico do descolamento prematuro de placenta. E aí fico alerta, quantas vezes isso acontece aqui no Brasil? Vamos colocar Brasil, que é o nosso ambiente. Geralmente 1% das gravidezes. Tá vendo, gente? Eu falei que era uma minoria, Muito, não sabia muito quanto, pra vocês não se assustarem. Isso não indica cesárea. Eu vou fazer minha cesárea com 37 semanas porque eu não quero vivenciar isso. Não adianta, porque no Brasil a média do descolamento prematuro de placenta é com 34 semanas. Então será que a gente tem que tirar o bebê com 33 semanas para prevenir? Não, pelo contrário, os malefícios são muito maiores. O que a gente precisa é orientação. Sintam-se orientadas, sintam-se seguras. O pré-natal é muito importante para isso. O pré-natal ele serve só para isso. O bebê vai vir com ou sem obstetra, mas se você tiver um pré-natalista, uma enfermeira, uma doula, alguém que venha para te ajudar, que venha para te acrescentar informações, todo sinal de alerta vai ser um sinal de benefício para o bebê. De uma forma geral, quais são as causas do descolamento prematuro de placenta? Basicamente, vem acompanhado de hipertensão. Talvez uma das principais causas seja a hipertensão. Para quem não sabe, hipertensão é a pressão alta. É o aumento da pressão. Da gravidez, específica da gravidez, ou da mulher que gera hipertensão crônica antes da gravidez. Foi o que aconteceu com a Ju? Não, a pressão dela na hora da internação era 13/8, se não me engano. E durante a gravidez? Durante a gravidez, em nenhum momento ela subiu também. Então, a gente vai para as outras causas. A gente sabe que não é a idade avançada, que é uma das causas. A gente sabe que não teve a ver com o uso de medicações ou uso de drogas. A gente sabe que não teve a ver com qualquer tipo de trombofilia, que é uma situação onde a Ju ou onde a paciente tem uma capacidade maior de formar trombos. Então a gente fica com uma causa também que é muito elevada, que é o que a gente chama de idiopática. O que é a causa idiopática? É quando a gente não tem uma causa aparente. Simplesmente descolou porque tinha que descolar a placenta. No pós-parto imediato, aconteceu daí uma coisa interessante. O anestesista me deu uma cutucadinha e falou, olha a pressão dela. O que era 13/8 antes do parto, de repente foi para 21/12. Eu não sei nem se vocês queriam que eu revelasse esses detalhes. Tudo bem, não, elas são de casa. E daí a gente parte para o segundo ponto. Ju, tá sentindo alguma coisa? Porque se tiverem sintomas vivos, a gente tem que entrar com outras medicações para estabilizar não só a pressão, mas para estabilizar qualquer risco. Feito isso, a gente conseguiu terminar a cesárea rapidamente.
lá fora pro Christian deve ter parecido uma semana, mas... Pra mim também, tá? Meu Deus, será que tá tudo certo? Porque o negócio tá durando muito. Mas é que a nossa noção de tempo exatamente muda. E ainda mais durante a madrugada, que vocês tinham passado a madrugada inteira, em claro. E dentro disso, depois que acabamos a cesárea, eu expliquei pra Ju o que estava acontecendo e assim, como já era de manhãzinha, eu achei melhor, pela pressão da Ju, eu ficar ali por perto dela. Fiquei ali no repouso médico aguardando até passar a primeira hora, que a gente chama hora de ouro, né? O quarto período de Greenberg, falando tecnicamente, que é quando as coisas ruins podem acontecer. Então eu fiquei por ali e acho que eu tive bastante sorte até de estar ali por perto, porque a gente teve outro pico de pressão. Naquele momento, de novo, a gente passou de 20/12 de pressão. Daí optamos por baixar a pressão e baixar de novo um pouquinho de medicação e parece que aquilo foi suficiente. Só que daí, com a história do descolamento prematuro de placenta, com a história do pico hipertensivo, com a história daqueles inchaços transitórios durante a gravidez, eu achei por bem a gente colher um exame chamado proteinúria de 24 horas. Que é um exame super legal, né? Maravilhoso, você fica fazendo xixi numa garrafa, praticamente. Não em 24 horas. Eu enchi 3 garrafas. Exatamente. E pra que esse exame? Esse exame ele serve pra gente diagnosticar uma patologia, uma doença chamada pré-eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia? É o aumento da pressão associado com uma alteração renal, onde acontece somente na gravidez, parece que por uma má adaptação placentária ou mesmo por hormônios da gravidez, onde começa a sair proteína mais do que a gente deve eliminar pelo xixi. Antigamente o edema, o inchaço era associado, hoje não. Hoje a gente sabe que a pré-eclâmpsia é uma patologia da pressão alta com perda de proteinúria. E o que acontece? A gente pode evoluir da pré-eclâmpsia para uma situação chamada eclâmpsia, que é onde a mulher pode convulsionar. Graças a Deus, isso não aconteceu com você, não chegamos nem perto, mas o exame da Ju deu o dobro do normal, o dobro do esperado. A gente espera na grávida, numa pessoa não grávida, 150 miligramas por decilitro em 24 horas. Na mulher grávida a gente é mais permissivo, deixa 300 miligramas por decilitro em 24 horas. A Ju estava com 760. A gente ainda não chama de pré-eclâmpsia grave, mas a gente chama de pré-eclâmpsia sim. Porque tivemos aumento de pressão e perda de proteína. E daí muita gente vai falar, não, quando sai a placenta e sai o nenê, não existe mais pré-eclâmpsia. Isso é um conceito completamente errado. A pré-eclâmpsia ela pode ser diagnosticada, em alguns serviços eles falam até 6 semanas pós-parto, e outros serviços eles falam até 12 semanas pós-parto. Ela pode se instalar na mulher a partir de 20 semanas de gravidez, nos casos mais graves, abaixo de 28 semanas de gravidez, e normalmente, por que eu falo normalmente, a pressão é quem faz a gente desconfiar. Só que em 14% das mulheres, porque a medicina não é matemática, mas tem um pouquinho de porcentagem, ela se instala sem picos hipertensivos. O que a gente faz hoje? Precisamos fazer alguma coisa sobre isso? Não. Minha recomendação foi aquela, vamos só controlar a pressão uma vez por dia e vamos observar. Não precisamos de hipotensores, não precisamos tirar o sal da comida, porque não tem nada a ver com a comida salgada. Simplesmente vamos controlar. E, controlar no sentido de utilizar o aparelho, monitorar né? A pressão. E óbvio, coisa que eu falo para todas as minhas grávidas, bebê saiu da barriga não significa que eu vou desligar o celular. Pelo contrário, precisou, me avisa, é dúvida de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Porque eu acho que esse feedback, principalmente para paciente que passou por uma situação assim, é muito importante. Para fechar esse vídeo, né, que ficou bastante longo, nosso mini documentário, falando em Deus, né, você é um anjo nas nossas vidas. Só olhando para o livro, né, para isso é o momento certo e você tem uma nova família aqui. Sim, eu agradeço se sente muito abraçado. Tudo, gente. Eu quero que você vá para a Dinamarca comigo fumar um charuto. Pretendo continuar vendo você como amigo, conhecendo sua família, que
É muito bom. É muito forte. Obrigada, doutor querido! E daí quando eu fui conhecer o hospital, que eu fui fazer um tour lá pra conhecer a maternidade, as salas de parto adequado, a primeira pessoa que aparece andando no corredor era ele, era o Dr. Bruno. Eu falei, gente, mas não é possível. Ele apareceu de novo. Vai! Olha! É uma princesa monstrinha! Eu me ajudo! We're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever.